Tudo bem com vocês? Olá, Yasmin. Temos aqui 10 pessoas, né? Pronto. Que bom, né? Vamos lá. Eu queria explicar algumas coisas para vocês antes da chamada, tá certo? Sobre a questão da revisão dos livros, tá? Olá, Letícia. Olá, Stephanie. Seguinte, algumas pessoas de outra sala me perguntaram, tinha uma dúvida sobre as questões da... O que é que ia ser visto, vamos dizer assim, na próxima semana. Aí me perguntaram o seguinte, ó, professor, é só as questões que estão no Google Sala de Aula, as atividades para casa, ou é tudo que a gente fez? Ó, pessoal, é tudo, tá bom? Porque assim, algumas atividades, principalmente ultimamente, a gente fez em sala. Essas atividades em sala, elas também contam como atividade do livro, tá? Então, tanto vai as que estão no Google Sala de Aula, como as que foram feitas em sala. Então, aí, aqui a gente tem um problema. Quem faltou muito nas aulas, talvez não tenha respondido algumas em classe. Aí acaba ficando mais coisa, mas o visto mesmo é sobre tudo, tá bom? Tudo que foi passado. Tanto o que está no Google Sala de Aula, como o que a gente respondeu em sala, tá bom? Então, basicamente, a gente parou. Vou até pegar aqui o número da página. Caso você tenha faltado alguma aula, isso, é só os livros, mas no caso, a dúvida que me perguntaram era quais partes do livro. Se era somente o que ficou para casa ou o que a gente fez em sala também. No caso, é tudo, tá bom? O que foi feito em sala e o que foi feito em casa, tá? Porque faz parte do livro, todo, tá bom? Talvez vocês nem tenham tido essa dúvida, tá? Mas eu falei por quê. Tava com essa dúvida? Ah, pronto, Stephanie, porque algumas pessoas me perguntaram. Mas é o livro, tudo que foi passado no livro, tá? Tudo que a gente fez até agora, nesse período, a gente vai levar isso em conta, tá bom? Que no caso, basicamente, a gente fez praticamente tudo até a página 76, que foi a página que a gente parou na aula passada. Vai ser só os livros de todas as matérias mesmo, querem saber. Ou, Yasmin, cada professor vai dar o visto no seu livro. Então, sim, tem um cronogramazinho lá, não sei se vocês já viram que foi postado. Tem um cronogramazinho. Você vai no. Eu acho que provavelmente a coordenação deve postar alguma outra especificação. Que a gente tem uma reunião amanhã, talvez alguma coisa a mais seja acrescentada, tá? Mas sim, você vai ter um dia para ir para o colégio para você levar um livro específico. Então vai ser todo mundo. Ah, tá. Ah, sim, tava só falando. Eu entendi como se fosse uma pergunta. Pronto, pessoal, deixa eu abrir aqui a chamada, tá bom? Na aula foi a do Lewis Capaldi, foi, o Stephanie, a que tu me disse? Lewis Capaldi? Eu vi essa, eu vi outra. Foram duas. Não era aquela High Hope. Heather do Conan Gray que tinha falado? Vi sim. Tá, foram três, né? A do Lewis Capaldi, Someone to the Love, alguma coisa assim. Olha, a memória tá boa, viu? High Hopes e essa daí. Lembra, eu vi as duas. Eu pensei em trazer ela, só que tem um problema. Gostei. E dá pra gente escutar, porque eu gostei do ritmo dela, a letra não é difícil. O que eu tô com problemas é aquela questão que já foi discutida antes. A gente precisa achar um cover assim, sem direitos autorais. Eu procurei aquele Boys Avenue, que é um canal de cover que faz uns covers bem legais, mas alguns vídeos têm direitos autorais. E eu não achei essa música. Então tá sendo complicado, né? Porque eu não quero que o canal tome mais de strike, porque aí a culpa vai ser minha, porque a gente já sabe que a gente pode tomar alguma notificação. Não tô preocupado com isso. Eu posso fazer o seguinte, Stephanie, eu posso trazer só a letra e a gente utilizar só a letra. Né? O que vocês acham? Porque pra mim o legal seria, sei lá, a gente ouvir a música. Mas se vocês, tudo bem pra vocês só a letra, pode ser? Ah, pode ser. Pronto. Aí você quer ouvir? Aí pronto. Se você quiser ouvir, você escuta em casa. Mas pronto, boa, boa. Vou fazer isso. Tá na próxima aula, que é depois da próxima semana, né? Eu vou trazer as letras. Inclusive, sobre esse conteúdo, tem até outra música que vai ser excelente pra gente, tá? Uma música do Eric Clapton, que eu até aconselho você a ouvir, se você quiser, que combina perfeitamente com o conteúdo que a gente tá vendo, que é essa música aqui, ó. Não sei se você já ouviu, ó. Tears in Heaven. Já que a gente está estudando as colocações da palavra wood, ou wood, né, como se pronuncia, essa música ela tem wood do começo ao fim. Inclusive vale a pena dar uma olhadinha na letra. Ela é bem lenta, tá? Até porque as músicas do Eric Clapton são lentas. E ela é bem famosa, assim. Tem até um cover também do Boys Avenue pra gente. Nesse caso, eu acho que eu posso até trazer o cover, se o cover não tiver direitos autorais. Tá? Então, vai dar certo. Isso, Tears in Heaven, bonitinho, o nome da letra, né? Lágrimas no Paraíso, né? Ou Lágrimas no Céu. Vamos lá, vou fazer aqui a chamada, tá bom?
Inclusive, o contexto da letra é bem bonito, inclusive, porque ele escreveu pro filho dele, que morreu criança ainda. Ele foi escrever uma letra como se ele estivesse conversando com o filho dele, tá? Pronto, é bonito. Eu gosto da música. Vamos lá, hoje é 29, né? Vamos lá, Ana Beatriz. Ângelo Rian. Presente. Hutsa Ellen. Guilherme. Pronto, pode falar, tudo bem, tá? Deixa eu só terminar a chamada, aí você pode falar. É Antônio Guilherme que não tá, né? É Antônio Cauã. Cecília. Francisca Larissa. Roger. Gustavo. Yasmin, tá aqui, Yasmin. Isabelle Almeida. Isis Lara. Caroline Lima. Letícia, tá aqui a Letícia. Lívia. Maria Clara. Maria Isabelle. Presente. Maria Caroline Ribeiro. Eu coloquei, Yasmin. Eu coloquei, tá? Eu vi que quando vocês falam comigo no começo, eu decoro e eu acabo colocando sem nem precisar tu responder, porque eu lembro, tá? Maria Carolina que faltou, né? Marlon Manuel, de novo. Eu sempre esqueço, ele não tá mais. Milena Kelly. E Stephanie. Stephanie tá aqui. Pronto, que eu falei com ela. Então a Milena faltou, né? Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto. Olá, Letícia. O que você ia falar? Pode falar. Professor, é sobre a música, porque, tipo, na hora que eu vi o nome da música, eu pensei logo, parece muito uma música, tipo, de alguém que morreu, só que sente falta de alguém na terra e chora, sei lá. Exato. O professor falou isso, meu Deus. É porque a letra de fato, né? Até porque o termo heaven, né, já é um termo que remota ao paraíso, né, lugar onde as pessoas vão. Então já realmente é bem intuitivo, né? Pelo título, assim, Lágrimas no Paraíso. Realmente. Então vai ser legal, acho que vocês vão gostar, tá? É bem bonitinha a letra, é bem poética até. Assim, ó. É assim, Tears in Heaven, deixa eu colocar, ó. Tears in Heaven. Aí o cantor é esse cara aqui, ó, o Eric Clapton. Tá, mas ouça a versão do Boyce Avenue, que ela também tá muito boa. Tipo, muito, muito boa mesmo. Tá, pessoal? A gente vai continuar, tá bom? Com o que a gente estava vendo sobre o Woods, tá? Que é o conteúdo do nosso capítulo. Então a gente vai lá para a página 76, tá? Na aula passada a gente viu basicamente só a tradução do Woods, né? Como que o Woods ele influencia, digamos assim, na tradução, qual é o papel dele na frase. A gente viu uma coisa principal. A gente viu que o Woods, que essa palavrinha aqui, não. A função dela é basicamente modificar o verbo. Tá? Então, onde tiver um verbo e você vê a palavra would acompanhando ele, é como se você acrescentasse a terminação ia no verbo. Por exemplo, pegar um verbo comum, como, por exemplo, o verbo cantar. Sing, tá? Sing é cantar. Quando a gente pega a palavra would, tá? E a gente posiciona antes do verbo, como nesse caso, ó, would sing, a gente vai ter um efeito diferente da tradução. A palavra sing, que é cantar, vai passar a ser traduzida como cantaria. Tá? Então, a função desse would é transformar o verbo no tempo do português, né, que é equivalente ao português ao futuro do pretérito. Tá? Dynasty, conheço não, o Marisa Beth. Deixa eu anotar aqui. Pode ser que a gente consiga usar ela também no conteúdo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Dynasty. Pronto, é o nome da música, né? Se quiser colocar o cantor, fica até mais fácil de eu encontrar, tá bom? Eu vou ouvir, tá, Yasmin? Mas vamos lá, tá? Mais alguns exemplos aqui do que a gente viu do would. Eu tenho aqui, por exemplo, pegar um verbo, deixa eu pensar, o verbo sentar, né? Sit, verbo sentar. Quando a gente coloca o would sit, a gente coloca o would antes, a gente tem um efeito na tradução que a gente acrescenta o ia. Então, o sentar fica sentaria. Então, resumidamente, tudo que a gente viu basicamente gira em torno disso, tá bom?
O would, ele modifica a tradução do verbo, tá? Ele passa a ter a terminação de IA. Basicamente é isso, sempre, tá bom? Eu vou até apresentar uma tela para dar aqui mais alguns exemplos de algumas coisas que a gente viu antes, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor o que é que o livro está pedindo da gente na página 76, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a tela. Mia com 2 i mesmo, né, Maria? Ou Isabelle? Deixa eu anotar aqui. Dynasty, Mia. Pronto, já está pronto aqui para dar uma olhada. Isso, ô Stephanie, mais ou menos, a gente chama esse tempo verbal, pelo menos no português, a gente chama ele de futuro do pretérito, tá bom? Então não é bem o futuro, é assim, ó. Vou até colocar mais exemplos aqui, ó. Esse would, ele equivale, ô Stephanie, à terminação ia que a gente usa nos verbos em português. Por exemplo, eu tenho o verbo cantar. No futuro do pretérito ele fica cantaria. Eu tenho o verbo estudar. Quando eu vou conjugar no futuro do pretérito, ele se conjuga como estudaria, tá? Esse ia do português, ele equivale a inglês a uma palavra. A palavra would, ela modifica o verbo para que ele tenha essa tradução, tá? Por exemplo, só o exemplo que eu dei aqui, ó, study, que a gente tem um verbo no infinitivo, né, na sua forma, tá no presente do infinitivo, que a gente traduz como estudar, tá? Estudar, por exemplo, I study. Frase simples, I study math, but I hate it. Eu estudo matemática, mas eu odeio. Mas eu não gosto, ou uma coisa assim, tá? Qual é o efeito da palavra would numa frase? Quando a gente pega o would, e geralmente ele acompanha o verbo, tá? A gente tem o verbo study, se eu colocar o would ao lado do study, a gente vai passar a traduzir esse study da seguinte forma, como estudaria, tá bom? Então, I study math, but I hate it. Traduz assim, ó, eu estudo matemática, mas eu não gosto, eu odeio. Se eu acrescentasse o would, por exemplo, I would study math. Eu estudaria matemática, mas eu detesto. Não que eu detesto de verdade, foi só um exemplo, tá? Eu até gosto um pouquinho de matemática. Ó, I would study math. A gente percebe que aqui a gente tem uma composição diferente. Eu peguei o verbo study, tá? E coloquei o would antes. E a gente traduz como eu estudaria. Vou até colocar 3 pontinhos aqui. Ô, Stephanie, basicamente isso. É um resumão de tudo que a gente viu na aula passada, tá bom? Esse é o efeito dele. Isso, exatamente, o Yasmin. O nome é futuro do pretérito. É engraçado, né? Que é o que a gente chama em português de futuro do pretérito. Que realmente pretérito é passado, é o futuro do passado. É um pouco esquisito, mas é assim mesmo. Em inglês, geralmente eles não usam o termo futuro do pretérito. Nem existe esse nome para um tempo verbal. Eles chamam isso de conditional future, ou futuro condicional. A gente não vai trabalhar muito com esse termo, tá? Porque no nono ano a gente vai ter um conteúdo muito específico que é sobre orações condicionais. Quer dizer, se eu estiver aqui, mas independente de qual seja o professor próximo ano, vocês vão estudar, tá, as orações condicionais. E vocês vão ver que vocês vão expandir um pouquinho mais essa denominação, tá bom? De futuro condicional, presente condicional e várias subdivisões que o inglês tem de tempos condicionais, tá bom? Então, basicamente é isso, Stephanie. Deu para recapitular legal? E os demais também, né? Vocês lembraram? Simples assim. O que foi que mais que a gente viu? A gente viu também que o would, tá? Ele tem formas negativas também. Por exemplo, vou pegar aqui, vou até tirar isso aqui e vou pegar essa frase que eu coloquei aqui, né? I would study math, but I hate it. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar aqui para a forma negativa. No caso do would, eu simplesmente só preciso posicionar o not depois do would, tá bom? Então vai ficar would not. Simplesmente isso, tá? I would not study math. Lembrando que math, pessoal, é uma abreviação de mathematics, tá? Esse aqui é tipo uma abreviação, mas a palavra completa é maior, tá? Assim, ó. I would not study math, but I hate it. Tá? Até ficou meio sem sentido, né? Eu não estudaria matemática, mas eu detesto, tá? Vou até só apagar, deixar só daqui, ó. Basicamente, você só precisa do not. E a gente tem também as formas contraídas, tá? Então, em vez de você escrever would not, você poderia escrever da seguinte forma. Wouldn't, tá? I wouldn't study math. Eu não estudaria matemática. Lembrando sempre que as contrações, elas soam mais informais, mas no inglês ele é falado, ele tende a se usar muito assim, tá? Raramente tu vai ver alguém falando would not. Geralmente tu vai ver isso aqui em um livro, mas, tipo, raramente eu vejo isso aqui, ó. Mas eu vejo muito isso aqui, ó. Wouldn't, tá?
Como assim leite condensado? Ou leite... Hã? Hã? Acho que eu não entendi. Ah, tá. Palavras condensadas? Como me expliquei, Letícia? Eu acho que eu não entendi teu ponto. Como assim palavras condensadas? Eu juro que eu não entendi. Isso foi uma pergunta. Eu realmente não entendi, Letícia. Se você quiser explicar um pouquinho melhor. Pode ser, não, pode ser burrice da minha parte, mas eu voei legal. Como assim das coisas condensadas? Você está querendo dizer, você está querendo falar da contração do would? Que está tipo condensado? É isso? Enfim, eu vou continuando aqui, aí você vai e explica aí para mim, tá bom? Pronto, e por exemplo, essa aqui é a forma negativa, tá? Do would, que a gente coloca o not e escreve wouldn't. E a gente tem também a forma interrogativa, tá? A forma interrogativa, a gente segue o seguinte princípio, inclusive tá nas anotações que eu postei na aula passada no Google Sala de Aula. Então você pode ir lá, que tudo que eu estou falando agora, tá em PDF com essas observações bem direitinho lá. Eu sei que eu estou só recapitulando mesmo. A forma interrogativa, você só precisa colocar o would antes do sujeito. Por exemplo, vou pegar aqui e fazer a seguinte pergunta. Inclusive, eu vou pegar um trecho de uma música do Tears in Heaven, que fala o seguinte, ó. Would you know my name if I saw you in heaven? Pronto. Tem a seguinte pergunta, ó. Would you know my name if I saw you in heaven? Você saberia o meu nome se eu visse você no paraíso? A gente sabe que isso aqui é uma pergunta porque a gente tem o would, em vez de ele estar acompanhando aqui do ladinho do know, do verbo know, ele está antes do sujeito, tá? Então, basicamente, eu estou invertendo a posição. Eu troquei de lugar o sujeito, que é you, pelo would. Tá? Então, é só você lembrar disso. Eu vou pegar aqui uma frase na afirmativa e a gente passar para a interrogativa para você ver como é que fica. Por exemplo, you would like to eat pizza. Coisa simples. Você gostaria de comer pizza. Então, na afirmativa. Agora eu quero transformar isso aqui em uma pergunta, né? Você gostaria de comer pizza? O que é que eu faço? Eu pego o would e coloco ele antes do you. E o resto da frase fica igual, tá? Would you like to eat pizza? Você gostaria de comer pizza? Então aqui a gente tem só uma inversão mesmo de posição. Deixa eu dar um zoom. Vocês estão vendo bem a tela ou ela está muito pequena? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá dando para ver? Para quem está no celular. Tava tranquilo, né? Pronto, vamos lá. Posso apagar, né? Vocês se lembraram? Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta para a gente passar para frente? Alguma dúvida? Sim, entenderam? Relembraram, na verdade. E pessoal, vocês estão aí ainda? Olá. Não, de boa, eu não fico chateado com vácuo, não, porque eu já tomei tanto vácuo. Você não tem noção, tem uma turma que gosta de dar vácuo. Mas não é vocês não, tá bom? Pessoal, vou apagar isso aqui, tá? Espero que vocês tenham relembrado. Agora a gente vai para a página 76, tá bom? Pois é, né? Vamos para a página 76, que a gente vai ver alguns casos, tá bom? Alguns casos especiais, onde a gente encontra a palavra would, tá? Em termos de tradução, tem pouca coisa que vai mudar do que a gente já aprendeu. A gente vai basicamente entender como que a gente encontra o would nas diferentes frases. Tá bom? Pronto, aqui o primeiro, ó, página 76, a gente tem esse primeiro tópico em negrito que diz assim, ó, how to use would, como usar would, tá? Então, o primeiro tópico a gente tem escrito o seguinte, ó, for, vou até colocar aqui também, ó,
for unreal situations. Tá? Que a gente pode traduzir assim, para situações irreais. Né? Até o livro dá esse exemplo aqui pra gente. Ó. I would love to visit New York. Ou seja, eu amaria, lembrando, é o verbo love, é o verbo amar, mas como ele tem o would perto dele, a gente vai traduzir como amaria, tá? Eu amaria visitar Nova York. Tá? A gente considera isso aqui uma situação, Isabelle, página 76, tá? Deixa eu colocar aqui no chat também. Page 76. Pronto, esse é o primeiro caso que a gente usa o would, tá? Quando a gente vai falar de uma situação irreal, tá? Que aqui, no caso, ele está expressando um desejo, né? Eu amaria visitar Nova York. A gente sabe que isso é real porque ele nunca foi lá. Porque se caso ele tivesse ido, se isso fosse uma possibilidade real, ele diria assim, ó, eu vou amar visitar Nova York. Ou então, se ele já tivesse ido, ele diria assim, ó, eu amei visitar Nova York. Mas como essa situação ela é irreal, combina muito mais se você falar eu amaria visitar Nova York, tá? Então o would ele se encaixa muito bem para falar de situações irreais, tá bom? Inclusive ele dá até um segundo exemplo aqui. É o seguinte, she would like to be a professional, desculpa com 2 S's, professional footballer, que no caso é jogador de futebol. A gente traduz assim, a gente tem o verbo like, que é o verbo gostar, mas como ele está acompanhado pelo would, a gente vai traduzir assim, ó, ela gostaria de ser, lembrando, é verbo to be, famoso verbo to be, né? É o verbo ser. Ela gostaria de ser uma jogadora profissional, tá? Uma jogadora de futebol profissional. Então, vocês já pegaram a ideia, tá? São situações irreais. No caso, o último exemplo que ele dá é o seguinte. We would go, but we are too busy. Tá? Nós iríamos, lembrando, o verbo go é o verbo ir. Nós iríamos, mas nós estamos muito ocupados. De novo, a situação irreal. Você não vai de fato, mas ele iria, mas está muito ocupado, mas não é real. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? O segundo, a segunda forma que a gente tem para usar o would é como se fosse um passado do will. Lembrando, a gente estudou o will no capítulo 3, se eu não estiver enganado, tá? Capítulo 3, ele falava sobre o futuro. Quem é que não lembra do will, né? O will é uma palavra que indicava o futuro do verbo. Eu vou até relembrar aqui para vocês. Por exemplo, eu digo assim, ó, I play soccer, tá? Eu jogo futebol. Se eu quisesse passar essa frase para o futuro, eu colocaria a palavra will antes do verbo. Então, I will play soccer. E a gente traduziria assim, ó, eu jogarei futebol. Tá? Inclusive, até diria o seguinte, o will e o would, eles são meio que irmãos, tá bom? Os dois têm a mesma função. Eles ficam perto de um verbo para modificar o sentido dele. Nesse caso, o will, ele modifica o verbo para que ele fique no sentido do futuro, e o would, ele é o futuro do pretérito, não é o futuro do passado, como a gente fala em português também. E aqui só está dizendo basicamente isso, que esse would, ele funciona como uma frase no passado. Tá? Caso simplesmente funcionaria assim, ó, I would play soccer. Bom, nada de diferente, a tradução vai continuar mesmo, tá? Mas aqui a gente considera esse would como se fosse um passado do will. Tá bom? Então, se alguém, por exemplo, tivesse uma frase com will e a questão fosse para você passar a frase para o passado, você basicamente só ia trocar o will pelo would. Basicamente só isso. Bom, então esse tópico fala assim, ó. Would as a past tense. Would como uma frase no passado. O terceiro tópico em negrita, esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, tá? Eu vou até deixar ele por último. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular para o quarto tópico e para o quinto, e eu vou deixar por último esse tópico terceiro, tá? Que é essa parte de would in conditional sentences. Que é um pouquinho mais elaborado, acho que eu vou ter que demandar um pouquinho mais de tempo explicando. Tá? Mas eu vou anotar aqui e vou deixar ele para lá. Tá? Would in conditional sentences. Ou sentences, tanto faz, tá? Pronto, mas no caso nós vamos aqui para o próximo. Vou até deixar aqui uma página em branco para ficar melhor. O próximo que a gente vai ver é would not as a refuse. O que isso quer dizer? Refuse, pessoal, quer dizer recusar, tá bom?
Então é o seguinte, em inglês, esse would not, você também pode usar para recusar alguma coisa, alguma oferta. Por exemplo, aqui o livro está dando um exemplo aqui, um exemplo bem simples para a gente, que funciona muito bem. Ele começa falando assim, I asked him if I could borrow his car, but he wouldn't lend it to me. A gente traduz assim, eu perguntei a ele se eu poderia alugar o carro dele, mas ele não emprestaria para mim, tá? Então a gente está usando aqui, na frase, would está perto do verbo lend, né? Lembrando, o verbo lend, pessoal, é o verbo emprestar, tá bom? Então ele fala assim, mas ele não emprestaria. Interessante que em inglês é o seguinte, quando a gente vai recusar uma ideia, a gente costuma usar esse iria, tá? Por exemplo, vou dar uma frase mais simples. Por exemplo, vamos supor que alguém te convida para estudar. Vem estudar comigo. A pessoa pergunta, would you like, coloca aqui a pergunta, would you like to study with me? Você gostaria de estudar comigo? Aí você quer recusar, você quer fazer uma recusa. Você diz, não quero. É muito como você escrever assim, I would not study with you. Que significa o seguinte, eu não estudaria com você. Engraçado que em português parece uma coisa meio grosseira, né? Alguém te convida e você vai e diz, olha, eu não estudaria com você. Parece até meio ofensivo, né? Mas em inglês nem tanto, tá? Você fala assim, I would not study with you. Eu não estudaria com você. Não soa tão ofensivo quanto em português. Mas aqui a gente percebe que o sentido é um sentido de recusa. Ele está recusando estudar. Ele está meio que negando a possibilidade, né, de estudar com você. Bom? Deixa eu até colocar um tracinho. Depois vou até colocar aqui mais um exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que alguém faz a seguinte pergunta para você. A pessoa pergunta o seguinte, would you change your mind? Você mudaria a sua mente por mim? Vamos colocar assim, por mim. Você mudaria, desculpa, é um A aqui, tá? Você mudaria a sua mente por mim? Aí você vai fazer uma recusa disso. Você vai dizer, não, eu não faria isso. Você vai lá e diz, I wouldn't, usando a forma negativa, né? I wouldn't change, eu não mudaria, lembrando, o verbo change é o verbo mudar, tá bem? I wouldn't change my mind for you. Eu não mudaria minha mente por você. Tá? Vou até aqui colocar no chat o verbo change. Pode ser que seja uma palavra nova para o teu vocabulário. Que é o verbo mudar. Pronto, isso aqui são os casos que você usa ele para você recusar uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. E a gente tem o último tópico, tá bom? Que é o seguinte. Would for past actions. A gente pode traduzir assim, would para ações no futuro. Isso aqui, agora sim, o would, nesse caso, ele vai ter uma tradução um pouquinho diferente. Tá bom? Vou até colocar aqui a tradução ao lado, lembrando que eu vou publicar isso aqui no Google Sala de Aula, tá? Eu vou fazer as edições, eu vou colocar a tradução dessas frases tudinho, tá? Não se preocupe. Então, nesse caso, eu vou dizer o seguinte, o would, ele vai ser traduzido como costumava. Então, é como se essa fosse a segunda possibilidade de tradução. Então, em alguns casos, o would pode ser usado como costumava, sobretudo quando você está falando de uma ação no passado. Eu vou até aqui pegar o exemplo do livro e tentar explicar a partir dele. Ele diz assim, when I was... Lembrando que eu estou no último tópico, tá bom? É o último tópicozinho em negrito da página 76. Por exemplo, diz assim, when I was young, I would go do my homework every evening. Pronto, fechou, tá? A gente pode trazer assim, quando eu era criança, esse comecinho, né? Quando eu era criança, não, desculpa, quando eu era mais jovem, tá? Quando eu era mais jovem, eu costumava fazer meu trabalho de casa toda tarde. Note que nesse caso, eu não estou colocando a tradução do would como se fosse o futuro do pretérito. Eu estou usando aqui o sentido de costumava. Aí você faz assim, professor, mas quando é que eu sei que o would ele vai ter a função de transformar os verbos no futuro do pretérito, e quando é que eu sei que ele vai ser o verbo costumava? Isso é pelo contexto. Infelizmente, é pelo contexto, mas tem uma dica legal. Se a frase está no passado, sobretudo quando você começa assim, quando eu era jovem, ou quando eu fazia alguma coisa, quando você está se remetendo ao passado. Então, se a frase começou falando do passado, a probabilidade
desse would está no sentido de costumava, vai ser muito grande. Tá bom? Então é uma dica, não é uma certeza, não é 100%. O ideal mesmo é que quando você pegar uma frase e você for traduzir de cabeça, você meio que teste, faça um teste, tente traduzir uma vez esse would, modificando o verbo, e outra vez tente traduzir ele como costumava. Faça as duas traduções, uma das duas vai encaixar melhor. Tá bom? Mas nesse caso, assim, quando eu era mais jovem, eu costumava fazer, na verbo do, é verbo fazer, eu costumava fazer meu trabalho de casa. Deixa eu pensar aqui mais um exemplo que eu poderia dar para vocês. Mas até aqui, pessoal, tudo bem? Nesses tópicos aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona? O would, ele vai quase sempre modificar o verbo. Mas nesses casos específicos, ele pode ser traduzido como costumava. Até aqui, tá tudo claro? Alguma pergunta? Mais exemplos? Cri, cri, cri. Eu tava só esperando alguém responder. Ok mesmo, né, Yasmin? Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Tá ok mesmo, né? Ah, sim. Tá. E eu tenho assim, a notícia boa, tá? Nesses casos, tá? Esses casos onde a palavra would, ela tem um significado de costumava, vai ser muito raro, porque hoje em dia, em inglês, quando a gente quer falar costumava, hoje em dia é mais comum tu usar a seguinte expressão. Eu vou até deixar no chat, ó. Vou até tirar da tela, por enquanto. Depois eu coloco de novo, tá? Pra gente falar costumava em inglês, a gente geralmente usa essa expressão aqui, ó. Use to. Essa aqui, ó. Então, basicamente, hoje em dia, tu está lendo um texto em inglês, você pode até ficar tranquilo que raramente você vai ver esse would nesse sentido de costumava. Aparentemente é uma coisa mais antiga. Inclusive, essa mesma frase que a gente acabou de ver, né, quando eu era mais novo, eu costumava fazer o trabalho de casa, você pode muito bem, se você quiser, você pode substituir esse would por use to. Vou até colocar aqui no chat. Como é que isso ficaria, ó. Vou pegar aqui a frase que eu coloquei, que é essa daqui. Agora eu vou simplesmente substituir, tá bom? Vou substituir aqui o nosso would por use to e vai dar a mesma coisa. When I was young, I used to do my homework. Pronto, tá? Troquei um pelo outro. Deixa eu ver o que mais, tá? Ó, deixa eu ver aqui a hora. Então a gente tem aqui que sobrou pra gente. Sobrou pra gente ver o would em sentenças condicionais, tá bom? Isso aqui requer um pouquinho mais de atenção, tá bom? Da nossa parte. Inclusive eu tô até pensando em deixar ele pra próxima aula, que a gente vai ter mais tempo. A gente só tem 4 minutos. Mas pronto, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, talvez vai ajudar, tá? Quando vocês estavam estudando português, vocês já estudaram sentenças condicionais? Vocês têm uma ideia mais ou menos como é que elas funcionam? Porque se você tiver visto em português, já dá uma ajuda, né? Vai ficar mais fácil até de compreender. Então, vocês viram na gramática do português? Pronto, deixa eu refazer a pergunta. Na gramática do português, pelo que vocês já estudaram, vocês já estudaram alguma coisa a ver com sentenças condicionais ou orações condicionais? Sim, alguma coisa do tipo ou não? Porque se sim, já vou saber que vai ficar um pouquinho mais fácil, porque eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o que é sentenças condicionais. Se você tiver aprendido, vai ficar mais fácil. Não, né? Então pronto, realmente a gente vai ter que ter bem mais calma para a gente entender isso aqui, tá? Vou deixar para a próxima aula. Na próxima aula a gente tenta explicar para vocês o que é uma sentença condicional, quais são as formas das sentenças condicionais, para que eu possa fazer você entender como que a gente pode usar esse would dentro de uma sentença condicional. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Alguém chegou depois que eu comecei a aula? Vocês notaram? Porque eu posso colocar presença aqui. Não, chegou não. Tá todo mundo aqui. Pessoal, é isso, tá bom? Eu não vou me estender não, tá? A gente só tem 3 minutos. A gente continua na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau. Tá? A gente se vê próxima semana. Até lá.